no manual prático de hoje, Ana Castelo Branco. Ana Castelo Branco, eu sou de São José do Rio Preto. Você é da onde? Me conta. Eu sou do sertão do Piauí, de uma cidade chamada Peixe. Sertão do Piauí, uma cidade chamada Peixe. Muito bem. O que é uma ironia, porque é um grande sertão. E a cidade chama Peixe. Quem foi que apelidou esse... Eu não sei. É o nome antigo da cidade. Ana, antes de mais nada, obrigado por estar aqui. A gente vai falar um pouco sobre criatividade, sobre técnica criativa e, enfim, sobre essa profissão maravilhosa que é criar coisas. Conta um pouco, antes de mais nada, você trabalha na W Macan, em São Paulo, e conta um pouco como é que começou essa história de criatividade para você. Do Piauí, de Peixe, no Piauí, para o mundo. Eu, na verdade, né, eu sou do sertão do Piauí, mas eu fui para Brasília ainda bebê. Então, na verdade, não é que eu saí do sertão para vir para São Paulo, né? Tem um passo antes. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada em criatividade e artes, tanto que fui bailarina clássica, sempre desenhei muito, sempre gostei de escrever muito. E desde pequena eu sou apaixonada por propaganda. Eu decidi o que eu queria fazer muito pequena. Desde pequena quando? Cara, criança. Eu não vou saber a idade direito, 6, 8 anos. E eu sei de onde veio o sonho. Eu era apaixonada pelo seriado da Feiticeira. E o marido da Feiticeira, o Steve, ele era publicitário. Ele trabalhava numa agência. E tanto que em alguns episódios era muito engraçado que ele e a sogra, que era bruxa também, se odiavam. E aí, quando ele ia apresentar uma campanha, a sogra tinha sabotado toda a campanha dele. E eu me apaixonei por propaganda ali. Mas você era bem pequena, porque bem eu me lembro pequena. Desses episódios eu era bem mais velho. Eu era bem pequena. E foi o quê? Foi um start? Foi um spark? Foi. Eu achava que aquela profissão era muito legal. E tinha uma outra coisa, eu sou muito mais nova que meus irmãos. Aí meu irmão já estava no 2º grau na época. Brasília? Em Brasília. E tinha no 2º grau deles, tinha alguns cursos técnicos. E meu irmão escolheu tinha o curso de propaganda. Então eu lembro que ele tinha que criar uns cartazes, ele tinha que criar umas coisas, e ele não era uma pessoa muito criativa, tanto que ele virou uma pessoa mais de exatas e tal. Então eu, muito pequena, ele me pedia para ajudar naquilo. E foi te conquistando. Então foi uma coisa que eu sempre sonhei muito em fazer. E aí, logo que eu entrei na faculdade, eu nunca fui muito de estudar, sempre fui mais de trabalhar. E aí, no que eu entrei na faculdade, eu já fui atrás de estágio. Então, eu comecei a trabalhar em agência com 18 anos. Você lembra como você conseguiu o primeiro estágio? Lembro. Foi na faculdade, eu fiz o UNB, tinha aquele quadro de avisos, e tinha lá um avisozinho, mas estamos procurando um estagiário. Tanto que esses primeiros anos, eu trabalhei em agências de 3 pessoas, que eram os 2 donos, e eu criava, fazia revisão, servia café, fazia tudo. Não, eu acho fundamental sempre começar muito, muito cedo. Eu comecei também no primeiro ano. Eu trabalhava em rádio e, por algum motivo, eu conheci as pessoas que iam produzir spots de rádio dentro da própria rádio e tal. Nossa, que interessante e tal. E depois de um tempo, acho que 4, 5 anos em rádio, fazendo locução e trabalhando como é o que se chama o DJ, né? Colocando... Eu falei, nossa, tem como crescer nessa profissão? Tem. Me falaram, olha, tem que se fazer publicidade, tem que criar coisas. Eu falei, bacana, criar coisas eu acho legal. E aí eu tive um método muito interessante. Eu comecei na DLM, que é uma agência de Rio Preto, e eu tive uma atitude que foi o seguinte, eu peguei uma ficha telefônica. Você não é da época da ficha? Sou da época, opa! Claro que sou. Então, tinha ficha telefônica, eu fui lá no orelhão, coloquei lá, liguei pro cara e falei assim, olha, a Derson Rosani, que era o diretor de criação lá. Eu queria muito trabalhar com publicidade. Falei, não tem uma vaga para você. Eu falei, olha, eu vou começar em algum lugar, queria começar na melhor tal. E não precisa me pagar nada tal e tudo mais. Ele acabou me aceitando, acho que ficou, sei lá, o blafo foi mais interessante do que nada. Ou melhor, foi mais interessante do que qualquer passo, do que qualquer coisa. E aí acabei entrando. E realmente o fato de trabalhar enquanto estudava foi fundamental para mim. E você lembra da agência que você começou? As primeiras, acho que não tinham nem nome, era o nome dos donos. Aí depois de passar por umas 3, assim, eu saquei que eu estava no caminho
que não ia dar muito futuro. E na época, Brasília tinha uma única agência muito bem estruturada, com todos os departamentos, de verdade, que se chamava Atual Propaganda. Atual. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu fui atrás de quem é o dono, e eu consegui uma entrevista com o dono, o Júlio César Figueiredo, querido, eu sou muito filha do amigo dele, do filho dele até hoje. E eu conversei com ele, ele falou, não, eu te arrumo estágio, mas você nunca fez nada, você não tem nada. Eu falei, eu tenho uns poemas, uns textos que eu escrevo. Ele falou, volta aqui e me traz. Poema, que legal. E aí, quando ele viu, ele falou, não, cara, definitivamente você é uma redatora. Você tem um estágio na minha criação. E aí eu fiquei lá quase 2 anos, aí eu estava com 23, e aí eu lembro o dia que me acendeu, assim, era a única agência estruturada de Brasília. E eu tinha um redator que sentava do meu lado, Luiz Fernando. Luiz Fernando era um super redator, já tinha mais de 60 anos. E aí um dia eu olhei para ele e eu falei, cara, eu vou fazer 60 anos sentada nessa cadeira, porque não tem nem para onde eu ir. E aí eu comecei a saga de ligar para conseguir entrevistas em São Paulo. E foi quando rolou e que aí eu consegui um estágio na W e comecei tudo de novo. Na W Brasil. Na antiga W Brasil. Ele era sonho. Você já era redatora lá, mas você deu um passo para trás para ser estagiária aqui. Sim. Poxa, e valeu a pena. Super. Então, acho que o step back, o passo atrás, eu acho que é uma coisa muito fundamental na carreira. Eu também, eu era diretor de criação em Curitiba, e dei um passo atrás e vim ser redator aqui na África quando a gente se conheceu. Foi quando eu te conheci. E esse tipo de... Acho que aí é quem é realmente apaixonado, né? Apaixonado pelo que faz, tal. Você vai para é como você entrar numa academia. Você vai para um lugar, você vai aprender. Então vale a pena você dar esse passo atrás. E você chegou na W, e aí? Aí cheguei na W e eu falo, nossa, eu sou muito agradecida por aquela fase, Flávio, porque assim, eu falo que eu não cheguei lá para fazer um estágio de propaganda, fui para fazer um estágio de vida, de cultura, de falar o nome da equipe, e a equipe me abraçou, nossa, como se eu fosse afilhada deles, para alguns eu era até filha, que era Marcelo Pires, Tetê Pacheco, Simone Drago, Paulo André Bioni, Alexandre Machado, Newton Bento, Itagiba Lages. Era só nome de Fábio rua. Meneghini. Meu Deus. Só gente muito foda. Nome de rua, nome de praça, só. E eles realmente, a forma que aquelas pessoas me abraçaram, pra mim, é uma coisa que eu nunca esqueço, assim. Eu falo que eu andava na época, não é que nem hoje, que eu até tinha celular, mas era aquele Motorola gigante que não fazia nada, só ligava, né? Mas eu andava com um caderninho na mão pra assim, o cara falou do fotógrafo X, eu anotava, fotógrafo X, favor pesquisar. Não era dar o Google. Eu ia atrás em algum lugar de descobrir do que eles estavam falando. Então, foi muito, muito legal, muito especial, assim. E com o Washington Oliveto e Gabriel Zellmeister, que eram os grandes líderes da agência. Entre os dois, o Gabriel foi meu grande padrinho. O Washington estava numa fase muito mais executiva do que dentro da criação. Apesar que eu soube que, ultimamente, ele até voltou mais para a criação, antes de ir embora para Londres. Mas, assim, foi uma fase de muito carinho, muito inspiradora, assim. Poxa, que máximo. Tanto que teve uma coisa engraçada, que eu fui estagiar, e o estágio lá era por 3 meses, né? Até por uma questão legal, que você não pode ficar passando nota por mais de 3 meses. Sim. Aí, deu os 3 meses da minha nota, o Gabriel falou assim, Aninha, poxa... Sim, emocionado, eu vou ter que te liberar, porque a gente não contrata estagiário, e deu os 3 meses. Aí o Marcelo Pires levantou a mão, eu passo nota mais 3 meses. Aí passou 3 meses, de novo, Aninha, olha, veja bem, acabou a nota do Marcelo, vou ter que liberar. O Alexandre Machado, eu passo nota para a Aninha. E eu fiquei lá 1 ano, indo de nota em nota. Que ótimo. Foi muito legal. E depois você foi para onde? Aí depois eu fui para Fischer, que aí já era o fim de 98. O Silvio Matos me contratou lá, como redatora júnior. De novo, foi um passo atrás, porque assim, o meu cargo melhorou, mas o dinheiro era menor. Uhum. Mas foi a oportunidade, e mais uma vez eu fui muito bem recebida, mas era uma equipe mais jovem. Então, naquela época não tinha aquele peso tão grande daquela equipe da W. Mas fui muito bem recebida, e aí acho que chegou de verdade a fase de enfiar a cabeça, de baixar a cabeça e trabalhar muito, muito, muito. Apesar de ser redatora júnior, de virar gente grande, pegando trabalho grande, pegando concorrência e ter que trabalhar muito. Nessa época você falou uma coisa que é muito interessante, né? Porque o Manual Prático, a gente debate coisas que em outros lugares quase não debate. Não se debate, que é justamente dinheiro, trabalho, carreira. Essa coisa que você falou é muito interessante, porque o dinheiro
ele tem sua importância, mas ele não é, pelo menos em criatividade, pelo que eu conheço, eu queria saber a sua opinião, ele não é um balizador de sucesso e muito menos não é um balizador de que você, quanto mais dinheiro, melhor. Às vezes, muito dinheiro num lugar que você vai se afundar ou que não vai exercer um bom trabalho, pode ser... Vira prejuízo mais tarde. Vira prejuízo mais tarde. É como... É maratona, né? Não, eu concordo. Eu acho que você tem que avaliar mais onde você tem condição de entregar um bom trabalho e quando for preciso dar um passo atrás, Mas, assim, eu acho que tem uma questão nesse lance do dinheiro que é importante colocar, né? Qual? Assim, eu ralei pra caramba, vim de Brasília, brigada com os meus pais que foram contra, era aqueles R$1.500 ou depois na Fischer R$800 que me sustentavam, ralação. Mas, assim, só uma menina privilegiada pode se dar esse luxo, né? Assim, eu sabia que por mais que eu tivesse brigada com os meus pais e eles foram contra a loucura que eu fiz, eu sempre tive um lugar para voltar. Entendi. Tem um lugar muito próspero para voltar. Entendi. Se tudo desse errado, eu podia pegar o ônibus, chegar em Brasília e falar: papai, deu errado, me dá arroz com feijão. Quando a gente fala de outras classes, de outras questões, a gente sabe que assim, não é todo mundo que realmente tem a condição de começar nessa profissão. É muito difícil. Ainda é e ainda vai ser por muito tempo uma profissão de pessoas numa posição de privilégio mesmo. Então, gozado, antigamente tinha essas catedrais, né? Tinha Macan, Ogilvy, enfim, ainda tem, mas nessa época... Acho que não tem mais aquele glamour da nossa época, não, né? Perfeito, mas tinha nessa época essas catedrais que você precisava mudar realmente de lugar, mudar de cidade, para você conseguir captar o critério, captar experiência, entender. Hoje em dia, eu acredito, não sei, a impressão que dá é que a curva de aprendizado que você tem graças ao YouTube, por exemplo, então vamos lá, a pessoa que está ouvindo hoje essa conversa, ela tem condição de captar muito mais coisas do que na nossa época, quando a gente começou a profissão. Sim. Quando a gente começou a profissão, havia uma coisa de Kung Fu. Sabe Kung Fu? Aquele Shaolin, o templo Shaolin. Você tinha que entrar no templo, estar lá com os monges. Aliás, você teve só com um Jedi, né? Ali na W, no começo. Só. É impressionante. E você pegar dos Jedis ali e captar. Hoje em dia, eu acho que também você precisa disso, porque a empatia e a presença física é fundamental. Só que a impressão que dá é que você tem muito mais informação. Não tem a menor dúvida. Hoje você tem muito mais informação. Não sei se você lembra disso, Flávio. Eu estava conversando outro dia com alguém, eu não lembro com quem, que assim, nesses anos 90, os livros, a gente procurava referência em livro. Saiu D&D, saiu o livro do New York Festival. Aí as pessoas só compravam quando iam fazer uma viagem para o exterior. Aí o cara chegava ali com um monte de livro que ele comprou no exterior e ele escondia na gaveta. Porque ele gastou uma fortuna nas referências e ele não vai dividir as referências dele. Era muito engraçado. Todo mundo chegava de viagem carregado de livros, saia escondendo os livros, não emprestava. Porque era matéria-prima. Porque informação é poder, né? Cultura é poder. E abre caminhos que você nunca havia pensado. E hoje isso tudo... Tanto que em Cannes, quando a gente ia para Cannes antes, a gente passava o tempo assistindo... Os long lists todos. Hoje não tem mais isso. Você vê durante graça. o ano, você vê... É engraçado isso. E você estava contando. E depois da Fischer, você fez o quê? Aí eu estava na Fischer já há 6 anos, quando eu recebi uma ligação da secretária do Dizan, que ele queria falar comigo, porque ele ia abrir uma nova agência. Suzane Veloso. Não, Rose Ferreira. Rose Ferreira. Grande Rose. E aí, para eu ir mostrar a minha pasta para ele, que ele ia abrir uma agência nova e ele estava montando a equipe. Que máximo. E aí foi aí que começou essa história lá, que a gente fundou a África, que aí eu acho que é o segundo período muito especial da minha carreira, porque acho que você abrir uma agência é muito mágico. E abrir uma agência com o Nizam Guanais, e assim, e num momento em que ele, inclusive foi uma coisa que o mercado nem entendeu direito, ele poderia ter aberto a África já com uma equipe de estrelas, ele poderia ter ido lá na Daiminoff, ter pego todos aqueles nomes de rua também, para abrir a agência dele. E ele fez a opção de abrir com pessoas jovens e desconhecidas, e maioria mulheres.
Naquela época. Naquela época. Então, assim, foi muito Você mágico entrou no momento aquilo. Você foi uma das primeiras a ser contratada. Sim. Que ótimo. Era você, Joana... Eu, Joana, Paulo Coelho e Cibele. Então, 3 mulheres e um Paulo homem. Coelho e Cibele. Muito legal. A Cib entrou... A Joana e o Paulo já vieram da campanha política, porque eles tinham feito a campanha do Serra, logo antes. E aí, mas assim, já estava decidido que acabando a campanha, eles fariam parte da nova agência. E aí, ele me contratou e a Cib veio um mesinho depois. Assim. Quantos anos de África, Aninha? Quase 8 anos. Uau! Muito bacana. Mas foi maravilhoso, assim. Tem até hoje, assim, eu vejo as notícias, vejo as matérias e tenho muito orgulho, assim. Eu também, eu compartilho desse sentimento de coisa boa quando eu penso nessa época. Muito, muito bacana. Eu entrei muito tempo depois, eu entrei em 2006. Você entrou em 2002. Meu Deus. Nossa. Vocês cresceram a agência. Era muito mágico bacana. ter saído... o Nizam tinha uma regra, assim, eu e a Jo, a gente chegava às 7h30 da manhã na agência. Porque o Nizam sempre chegou muito cedo. E ele pedia, a gente criava com ele de verdade, chegava ia para a sala dele. E aquele mito, né, que sempre quis conhecer, e na época ele era o gordo, então era aquela presença gigantesca. Porque a energia dele já é gigantesca. Exato. E aí quando ele é gigantesco, é um negócio assim... E foi muito, mas sempre um cara absurdamente generoso, absurdamente carinhoso. Eu sei de 1 milhão de histórias que as pessoas contam. Tenho algumas pitorescas muito boas, mas a minha relação com ele sempre foi de muito carinho, assim. A gente se gostou muito de cara, se bateu, sabe? Então eu tenho um carinho imenso por ele até hoje. Que bacana. E dessas, em termos de, assim, e depois disso... Depois disso, eu fiquei lá, o que aconteceu? Aí... As relações também azedam, né? Então, depois de quase 8 anos de África, a relação azedou. Eu saí, eu montei meu birozinho de criação e a gente estava indo super bem. Atendi a conta institucional da Nestlé, alguns clientes pequenos. E aí, engravidei na agência, perdi, engravidei de novo. E aí, meu filho nasceu com síndrome de Down. E aí, quando ele nasceu, eu decidi que era hora de dar um tempo. Eu conversei com o meu sócio, que é um grandíssimo amigo, e falei para ele, Mal, essa é a hora em que eu paro. Eu preciso parar, eu preciso olhar para essa história, eu preciso entender o que está acontecendo. Pelo pouco que eu já vi, eu tenho muito a estudar e eu vou dar um tempo da carreira. E aí, 4 meses depois, eu engravidei de novo. E aí eu fiquei assim... Engraçado, eu tenho mania de contar essa história dizendo que eu fiquei 4 anos fora do mercado. E aí eu paro para pensar, é uma mentira. Eu fiquei meses fora do mercado, porque eu já comecei a freelar, logo eu estava fora da instituição agência. Uhum. Mas já comecei a pegar trabalho muito rápido. E aí, há uns 4 anos atrás, me deu vontade de começar a pegar esse trabalho mais certinho. Aí eu comecei a voltar aos poucos. Voltei de verdade há 4 anos atrás com uma proposta da agência UI, que me fez uma proposta ótima, de assim, Ana, a gente quer que você volte. Proposta via Gui Costa, um querido, puta cara importante na minha história. Falou, Ana, não tem aquela grana, de novo a grana voltando atrás, né? Não tem aquela grana, mas, cara, eu te dou toda a liberdade do mundo para sua maternidade e tal, e foi incrível. Aí voltei para a UI, mas aí 6 meses depois o Nizam me ligou e falou assim, se eu soubesse que você ia voltar, você devia ter me avisado. E aí eu voltei para ele e fui para a DM9. Que legal. Que legal. E depois de um tempo de DM9? Aí depois de um tempo de DM9, quando teve fui muito feliz na DM9, atendendo Johnson & Johnson. Foi um período que eu fui muito feliz, porque é uma marca que realmente marcou minha vida, assim, de coração. E eu, naquele momento, nesse tempo que eu fiquei fora de agência, eu me tornei muito ativista da síndrome de Down, escrevi para revistas, dei palestras. Então, assim, eu nunca sonhei ser mãe, mas a maternidade entrou muito forte na minha vida. E aí, voltar para o mercado para atender Johnson & Johnson, então, assim, era toda a minha experiência criativa com uma alma de mãe muito forte. Que legal. Então, assim, uma marca que eu me sentia muito confortável. Né? Eu sempre atendi cerveja pra caramba, carro atendi pouco, mas enfim... Mas, assim, você atender uma marca que você fala assim, cara, me ouve, eu sei do que eu tô falando, é muito foda. E o cliente sente isso. Então, foi muito mágico.
Mas aí rolou a fusão da DM9 com a Sunset. Ai, foi um período muito difícil, porque viver o fim de uma marca como a DM9 é muito triste. Inclusive, eu tenho uma frase para definir minha carreira, que é maravilhosa. Qual que é, e, assim, por favor? eu sou muito importante na história do Grupo ABC. Eu abri a África e fechei a DM9. Me respeite. E aí, quando... E assim, é um fato, gente. É um fato. Não sei o quanto é muito correto dizer isso, mas é um fato. Quando a DM9 começou a fusão, as pessoas quiseram muito ir embora, porque foi um processo muito triste. E a equipe ela era muito foda. Então, o mercado inteiro começou a sondar as pessoas. Do assistente ao VP. Todo mundo começou a ser cantado pelo mercado. E aí, naquele momento, eu recebi a proposta da W Macan e achei que seria uma proposta bem interessante. É onde eu estou hoje atendendo o Seara. Que legal. Que máximo. Trabalhando com o Hugo. Como eu te falei, o Hugo Rodrigues, ele chama a Tech & Soul de Track and Field. É. E aí, como é que tá Track and Field? É muito engraçado. O Hugo é uma figura. Não, é figura. Maravilha, Ana. Pô, que legal. Ô, Ana, e me fala uma coisa. O que te despertou, assim... Sempre gostou de literatura. Sobre formação. Quando a gente fala sobre formação, você acha que ainda hoje a gente precisa de formação criativa? Exemplo. Eu gosto mais de escrever, eu gosto mais de ler, você é redator. Gosto mais de desenhar, você é diretor de arte. Ou isso já mudou hoje em dia? O que você vê? Eu acho que faz sentido. Ainda faz, né? Eu acho que faz. Eu, pequena, gostava muito de desenhar e desenhava bem, mas a literatura sempre foi uma paixão, assim, eu sempre fui uma leitora muito metida, assim. Veio muito da minha mãe. Minha mãe sempre foi dona de casa, minha mãe terminou o 2º grau, não fez faculdade, casou muito nova, teve filho muito nova, mas minha mãe sempre leu, era sempre minha mãe com um livro na mão, então aquilo para mim era muito natural ver minha mãe com livro. E eu comecei a ler muito pequena, muito pequena. Eu lembro que a primeira literatura que veio desde Monteiro Lobato, eu muito jovem já lia Fernando Sabino, as crônicas, eu com 11 anos eu comecei a ficar muito metida, porque eu entrei nessa, falei, cara, eu quero ser a pessoa que jamais leu no mundo. Então, assim, eu com 14 anos eu já tinha lido todos os clássicos da literatura brasileira, os clássicos da literatura portuguesa. Então, assim, era uma vaidade mesmo. Eu gostava, mas tinha uma vaidade louca aí que eu entrei. E, então, assim, sempre foi... E aí o seu ofício... Aí começa aqui, essa literatura. Quando você vai fazer uma redação na escola, você se destaca. E aí isso vira eu nunca esqueci a minha professora de português da 4ª série, professora Maria Ângela. Ela foi a primeira pessoa a falar, cara, você escreve bem pra caramba, você tem um vocabulário absurdo. E aí eu acho que vai virando um ciclo, né? Então, puta, tá dando certo, eu vou ler mais. Então eu acho que tem a ver, assim, você... Ainda hoje, né? Eu acho. As pessoas têm suas paixões, né? Eu vejo da molecada, o pessoal fala que, poxa... Coisa de leitura. Não, eu acho que as pessoas ainda leem bastante. E mais, eu acho que hoje a complexidade narrativa de uma Netflix que você encontra numa Netflix, e qualquer pessoa, seja de um lugar chique ou seja da periferia, tem acesso a uma Netflix. Sim. E a complexidade narrativa que você encontra hoje em algumas séries, alguns documentários de Netflix, no YouTube, são tão incríveis que você acaba aprendendo. Independente se você vai ler ou vai assistir. Aí eu acho que tanto faz se você é redator ou diretor de arte, porque aí você está estimulando a ideia, a criatividade. Eu acho que quando eu falo de você ler, assim, eu sempre fui péssima aluna, eu repeti de ano, mas o português e o inglês, eu sempre tive as melhores notas. E para mim, não me pergunte o que é um adjetivo nominal, enfim, não sei. Mas assim, eu sei exatamente onde tem que estar a vírgula, eu sei exatamente onde tem que estar o ponto, porque acaba virando muito instintivo. E construir as frases fica muito instintivo. Então, acho que acho que a Netflix pode ser a cultura, a ideia, mas o ler é o exercício. Precisa, né? Hoje em dia nunca se escreveu tanto, né? As pessoas escrevem. E eu li estudo que as pessoas nunca leram tanto. Nunca leram tanto, escrevem. Acontece que nós vamos questionar, né, a qualidade do que se lê. Tanto de forma, né, no português, quanto a fonte. Enfim. Mas eu acho que em algum momento a pessoa acaba se deparando com algum conteúdo, alguma coisa que vai emocionar, que vai... Não, sim. E aí entra numa pode ficar à vontade. E aí entra numa onda que, poxa,
que acaba por se formar, né? A formação, porque assim, a molecada, os jovens hoje, os garotos de 20 e poucos anos, assim, tem uma vasta cultura que é diferente do que a gente tinha, mas eu sinto que há muita articulação. A articulação, a inteligência emocional, ligar os pontos, isso continua o mesmo. Eu acho que só as referências que são complicadas. Por exemplo, outro dia, um redator falou assim, olha, deixa eu te falar a ideia. É assim, você sabe aquele cara que fica no meio daquela multidão e ninguém sabe o que é? O Wall-E. Você já ouviu falar? Então, antes de demiti-lo, não demiti, brincadeira. Mas passa, muitas vezes, a falta de referência não acaba sendo, pelo menos eu vejo hoje em dia, um grande... Não, porque eles têm outras referências. Exatamente. Sim, eu acho. E eu vejo isso, né? Vejo isso em algumas faculdades que a gente vai, a articulação, saber montar um raciocínio hoje é tão importante quanto tudo. Você estava falando de livros. Você lembra de livro de publicidade que te marcou quando você era... Lembro. Quando eu entrei na faculdade, eu li. Eu gostei muito do Propaganda Ilimitada do Petit. Gostei o Confissões de um Publicitário do David Ogilvy. Esse é incrível, né? E tinha uma coleção, era uma coleção assim, que você comprava a caixinha, que tinha vários livrinhos fininhos, um sobre cada departamento. Não vou lembrar os nomes, mas assim, se eu não me engano, o de criação foi escrito pela Magui. Eram sempre ícones de cada departamento, falando sobre... E eu li justamente para você, eu quero ver para qual departamento eu quero ir. Que legal. Isso era da coleção da Brasiliense, será? Da editora Brasiliense? Poxa, eu não me lembro. Eu lembro que você comprava caixinha ali com 6 livrinhos, assim, recentemente contando. Fui para um jantar que eu encontrei, que eu conhecia a Magui. Então foi muito interessante. A Magui escreveu um livro junto com o Júlio Ribeiro, mais 2 outros caras. O livro do Júlio é ótimo. Era um livro coletivo, escrito coletivamente. Eu me lembro como se fosse eu lendo esse livro no Cometa, saindo de Rio Preto, no interior de São Paulo, vindo para São Paulo, que era o título Tudo que você queria saber sobre publicidade, mas ninguém teve paciência para te explicar. Eu acho que era esse. Só que cada departamento era um livrinho bem fininho, assim. Era um capítulo. Na verdade, a edição... A minha edição era separada. A minha edição era junta. Mas faz sentido se fosse separada. Eu acho que era esse. E um dos melhores exemplos que eu lembro até hoje desse livro, eu tenho uma memória péssima. Não lembro nem do meu nome direito. É uma história que o pessoal tinha um problema, que era a venda, acho que era a venda, era uma loja de construção, de material para construção, que vendia materiais de ferro, uma coisa assim, cercas e grades. E a solução da agência foi criar uma moda de se criar galinha nas casas. Se criar nos quintais, sim, cria tipo suas galinhas, tipo no interior. Tal. E foi um sucesso. Então, assim, para resolver um problema que era vender materiais de ferro, olha que legal, a solução foi criar galinha. Eu achei muito até contemporâneo. Muito. Não é? De você resolver um problema tentando achar outro. E, enfim, achei interessantíssimo esse livro. Também tem alguns outros livros. Eu acho que esse livro é bem assim, para quem está realmente começando e querendo conhecer o que rola em cada departamento. Bem didático, né? Aninha, deixa eu te falar. Cara, eu me lembro até hoje, assim, a gente estava lá na África e eu estava naquele ambiente com aquele bando de gente muito boa. Eu tô vindo do interior, lá de Curitiba, redator e tal. E tinha o Rondon. Até o Rondon me passou umas técnicas falou assim, Flávio, faz assim, faz assado. Tal. Você não aprendeu, né? Porque você não pode aprender nada com o Rondon, melhor não. Então, eu queria ter aprendido umas coisas que ele ensina. Tem algumas coisas que o Rondon é muito bom, mas o Rondon me ensinou umas técnicas de criatividade. O John também. O John era bem mais novo do que eu, é mais novo do que eu, e me ensinou uma pancada de coisa que você perde menos tempo e tal. Você lembra de técnicas que te ensinaram? Você lembra de coisas que te ensinaram? Coisas que você usa até hoje que você acha... Por exemplo, não vou falar uma coisa básica, mas o programa é um pouco para falar de coisas básicas também. Uma coisa que me ensinaram, assim, sempre fazer 10 pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, tô vendo o seu drink...
eu vou escrever um roteiro como se eu fosse a etiqueta do teu chá aqui. Eu vou fazer um roteiro, aí chá. Aí eu vou escrever um roteiro, etiqueta do chá. Sou o saquinho. Então eu faço 10 roteiros do saquinho. Eu faço do copo, 10 roteiros. Pontos de vista. Eu acabava fazendo exercícios, esses exercícios que o Dom me explicou tal. E putz, foi muito importante para mim, assim, essa coisa de ponto de vista. Hoje em dia é óbvio que com tanto treino, você evolui de uma maneira mais rápida na ideia. Mas você se lembra, você gosta de alguma técnica, você prefere alguma coisa, o que você faz para criar? Como que a Ana cria? Eu nunca tinha racionalizado sobre uma técnica, não. Não sei se é porque eu comecei muito nova e isso foi ficando incorporado, mas você falando sobre isso, eu acho que sim, sem querer é uma técnica. Então eu olharia pro drink e falava, cara, ele é bonito. É bonito. Vou exercitar aqui o fato de ele ser bonito. Puta, o copo também é um copo diferente. Então, assim eu olhava, tipo... O que eu sempre tentei pensar, tanto para a criação publicitária, como o que eu comecei a fazer depois, que é exercitar muito escrever, quando eu virei colunista de revista, falando muito sobre a história do meu filho e tal... você precisa incorporar uma verdade. Qual é a verdade que eu quero falar? Quando você se incorpora, você fala, cara, essa é a verdade. Qual é a verdade? Aí você fala sobre aquilo. Então, assim, nunca tinha pensado nisso como uma técnica. Talvez minhas técnicas não sejam muito racionalizadas, assim. Mas, por exemplo, você vai pegar um briefing para trabalhar, um problema para resolver de comunicação. Se a primeira coisa que você pensa é na verdade que tem ali, o que aquilo precisa ser dito. Tanto que rola também muita, né? Às vezes o planejamento tem a função e ajuda muito a gente a encontrar essa verdade. Mas, às vezes, tem uma verdade tão, tão profunda que, assim, você questiona o planejamento. Eu vou te dar um exemplo, né? Recente. E, assim, vou falar uma coisa parece meio poliana, assim, mas eu vou falar que eu acho... Como eu cresci em agência de propaganda, então ser publicitário faz muito parte de quem eu sou, eu acho que essa pausa que eu dei para virar mãe me ajudou a descobrir uma série de verdades de ser humano muito maluca, sem esoterismo. Não estou falando de energia, o cacete. Estou falando assim, por exemplo, eu estava na DM9 ainda, veio um job... que Sundown ia lançar o primeiro protetor solar que já vem com repelente. Faz todo sentido. Falei, meu Deus, incrível. É tudo que uma mãe quer, porque assim, eu vou para Ilha Bela direto com as crianças. Só quem é mãe sabe o que é segurar 2 crianças, aí passa o protetor, aí passa o repelente. Meu Deus, é um só. E ainda me veio um outro insight. Eu falei, cara, essa campanha tem que sair na volta às aulas. Porque volta às aulas, as escolas ficaram fechadas o verão inteiro. Quando volta às aulas, a escola está cheia de mosquito. As mães têm preocupação em mandar protetor solar e repelente para a escola e pedir para a professora passar. Só quem é mãe sabe disso. Cara, eu tenho um só. Então, eu criei toda uma campanha que tinha até um formato de amanhã. A porta-voz de Sundown é a Ingrid Guimarães, que por acaso também é mãe. Mas, cara, eu criei em cima, eu falei, não, é uma campanha de volta às aulas. E eram roteiros muito simples, então deu para fazer alguns. E falando, cara, volta às aulas, puta, a gente sabe como é, né? Tem gente que volta às aulas para a escola antes, né? Que são os mosquitos. E blá, 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 blá. Não é, a gente não vai ganhar leão de cane com isso, nada, mas acho extremamente efetivo. Então, assim, acho que mais do que ter técnica, eu acho que você tentar, às vezes, tirar a roupa do publicitário e botar a roupa da vida. Ó, que bonito! Que eu falei agora, hein? Coisa linda. Botar a roupa da vida, da verdade, eu acho que é a coisa mais inspiradora. Não, você sabe que esse ano, naquele festival de tecnologia e informação que eu chamo de SXSW, porque falando em inglês é muito complicado. Não dá, não pensei. Aliás, eu ainda vou para o Summit Austin. De Lisboa esse fim de semana. Lembrei de você. Meu Deus do céu, nem me fala isso. Mas, enfim, nesse festival desse ano, de 2019, a palavra do festival, né, que mais foi dita, eles fazem uma nuvem e tal, é empatia. Sim. Porque empatia é isso que você falou, é você se colocar no lugar, né? E eu concordo 100% com você. Antes eu era mais técnico nesse sentido, porque eu acho que eu tinha menos recursos e estava recursos
para criar, precisava de mais ajuda nesse sentido e tal. Mas hoje eu acho que isso que você falou é fundamental. É você ser mais empático, é você tentar se colocar no lugar do outro. Ou pelo menos assim, se revestir de verdade, né? Eu acho uma coisa muito interessante quando eu saí de agência com o nascimento do meu filho, claro que muitas vezes eu pensei, cara, fundei minha carreira, acabou. Vou tentar que arrumar outra coisa para fazer. Tanto que, eu fui escrever para revista, fui dar palestra, investi, que eu digo, meu tempo um pouco para tentar virar influenciadora materna, mas eu não tive a menor paciência, mas tudo bem para quem faz, eu não tive paciência. E aí, eu fora do mercado, eu assisti o Festival do Clube de Criação pelo Instagram, né? Os amigos todos lá. E eu não sei porque, eu achava que não fazia sentido eu estar lá, porque eu não estava mais em agência, mas eu ficava babando naquele programa. Enfim, voltei a trabalhar e voltei o meu primeiro Festival do Clube de Criação. E a quantidade de pessoas incríveis e relevantes do nosso mercado que vieram falar comigo, e não vieram falar assim, pô, Aninha, lembro daquela sua campanha. Falou, cara, eu acho que o que você faz é foda, eu acho que você é foda, eu acho que você inspira pessoas. Eu vou te falar uma coisa, Flávio, que assim, eu falo que é um orgulho que eu vou levar para quando eu morrer. Oh, que legal. Que assim... eu voltei para essa profissão e eu trouxe muita questão da síndrome de Down e eu contribuí com muitas campanhas que mostraram a questão. E vou te dizer, eu procurei escola para o meu filho há 4 anos atrás pela primeira vez, foi uma merda. Fui procurar escola nova esse ano. A atitude das escolas mudou. Ou seja, uma causa que você se dedicou. E a publicidade tem muita responsabilidade por ter mudado a atitude das pessoas. E a quantidade de pessoas de qualquer agência, pessoas de produtora que falam, Aninha, a gente incluiu uma pessoa com síndrome de Down nesse filme porque você abriu os olhos do mercado. Né? Eu fiz um círculo de pessoas que têm filhos com síndrome de Down. Então, você tem advogadas, que eram advogadas trabalhistas e que acabam... Não tem jeito. Se a gente não se envolver com a causa, ninguém mais vai se envolver. Então, eu conheço advogadas que eram advogadas trabalhistas e viraram advogadas de inclusão. Conheço pediatra, a doutora Ana Cláudia Brandão, era pediatra, teve um filho com síndrome de Down, virou uma especialista. Então, eu sou do mercado de comunicação. Você fez sua parte. Então, eu faço minha parte. Eu vou na revista Pais e Filhos, fiz a revista Pais e Filhos sobre o tema. Eu uso o mercado de comunicação. É muito menos que ser médica ou que ser advogada, mas assim, a representatividade também é importante. Então, Ana, eu tenho uma visão a respeito disso. Primeiro, assim, o filme do bebê, desse novo bebê Johnson, que você é o coautor ou autora, é uma das melhores peças dos últimos anos, disparado. Eu sou fã, amei, adoro, acho incrível. Em relação ao papel da publicidade, eu acho que o papel da publicidade, a gente tem, até do jeito que você falou, assim, sobre como você falou, a gente procura, quando a gente fala que faz publicidade, a gente procura ser bastante... com o pé atrás e bastante humilde. No sentido de... se achar meio fútil. De se achar meio fútil, de se achar... de achar que não é uma coisa tão importante e tal. Então... A gente muda comportamento. Eu tenho a prova viva na minha casa que a gente muda comportamento. Completamente. Tem algumas experiências pessoais que eu passei, mas antes de falar das experiências pessoais, sobre isso, sobre esse tema, que tem a ver com campanhas de AIDS, campanhas de tabagismo... Não, essa não funcionou. Essa não funcionou. Não, funcionou. Estatisticamente funcionou, Aninha. Mas, enfim, tem uma coisa importante que é assim, fazer um parênteses aqui. Muitas vezes hoje a gente vê o ponto que está o jornalismo. O ponto que está... descredibilidade. A falta de credibilidade do jornalismo. Isso começou há um tempo. Digamos que com as redes sociais, o fake news, isso se propagou. Mas, enquanto a publicidade foi o pilar da rentabilidade dos veículos e dos meios de comunicação, único e exclusivo pilar, antes de ter os publi-editoriais ou os editoriais pagos, ou quando o jornalismo se confunde com a informação, ou mesmo depois nas redes sociais, nessa época em que os comerciais e a atividade publicitária sustentava, isso tanto faz nos Estados Unidos quanto aqui, sustentava o pilar da comunicação,
a gente tinha um jornalismo de primeira linha, de primeiríssima linha. Hoje em dia, digamos assim, a sustentabilidade desse negócio do jornalismo está tendo outras receitas. E New York Times, por exemplo, é um jornal que mantém a linha, mas a gente vê muitos outros jornais que tiveram um papel importante em nossas vidas, na vida da democracia, hoje já não se sustentam porque misturaram em grande parte, essa é uma tese, posso estar completamente errado, mas misturaram em grande parte a parte comercial, a ganância e a publicidade em si, é isso que eu quero deixar o meu ponto, eu acho, acredito, ela foi o sustentáculo da democracia durante muito tempo, até a chegada das redes sociais, a chegada da era da atenção, a chegada do iPhone e do WhatsApp, ok, eu entendo, mas a publicidade ela teve um papel fundamental, ainda tem um papel fundamental na democracia. Para você acabar com a democracia, basta você terminar primeiro com as mensagens publicitárias. Sim. Então, eu acredito muito no poder na força motriz da indústria da comunicação. Acredito muito nisso que você falou, que às vezes uma publicidade, a publicidade ela pode ajudar a melhorar um país, ajudar a melhorar uma situação. É diferente da propaganda, né? No conceito etimológico de você falar que propaganda propaga ideias e publicidade Sim. Você publicita Vende coisas. Mas eu costumo dizer, eu costumo ter um apreço gigantesco pela publicidade, e ainda mais quando a publicidade é atrelada a causas importantes e a mudanças de comportamento, a mudanças de hábitos e, enfim, isso como pilar, né? Agora, poxa, quando eu era garoto, fiz várias campanhas de AIDS, acompanhei a parte técnica do Ministério da Saúde, em Brasília, inclusive, na tua terra. E, inclusive, a parte técnica do Ministério da Saúde que cuidava da AIDS no Brasil está toda em Genebra, toda. Cuidando de AIDS na África, cuidando de AIDS na Ásia e de saúde pública. O pessoal técnico maravilhoso, incrível. Um alto nível de executivos e um deles é o Pedro Schecker, por exemplo, o senhor Pedro Schecker, que é o máximo no assunto no mundo e ajuda a ONU hoje e ajuda diversas instituições a melhorar isso. E a comunicação teve um papel fundamental. A cada ano, a AIDS o pessoal de comunicação da AIDS pegava um nicho e tentava fazer com que esse nicho, por exemplo, travestis, prostitutas, e ensinava, buscava, e não só em comunicação na TV, mas comunicação no dia a dia, trabalho da sociedade civil ajudando. Foi um trabalho incrível. Então, eu acredito muito na comunicação e no que você fez também. Eu acho... Está fazendo, não fez, né? Está fazendo, é incrível. Eu acho isso o máximo. Eu acho que a gente tem ainda muito para dar para essa área que a gente atua. Eu acho que tem. Ainda mais, assim, hoje, eu acho que pouco, mas acho que hoje em dia publicidade e propaganda, na verdade, se misturam, né? Eu sou da época que a gente aprendia na faculdade que eram duas coisas separadas. Na verdade, não é. Porque a partir do momento que uma marca coloca sua comunicação na rua e ela coloca, por exemplo, inclusão, ela não está falando só do seu produto. Não. Ela está falando de uma postura de propaganda no sentido antigo de propaganda. Exato. Então, é tudo a mesma coisa. E, cara, é isso. A gente tem um poder gigantesco de comunicar, de mudar atitudes e de mudar visões o tempo inteiro. Quais os cuidados que você acha que tem que ter, Ana? As marcas, principalmente. Marcas e agências em relação a causas. Olha, Flávio, assim, eu acho que, no mínimo, diversidade e inclusão. Porque representatividade importa. Por que importa, Ana? Você enxergar as pessoas. Você enxergar essas pessoas. Então, assim, vou dar um exemplo, assim, por exemplo, na mesma época em que a gente fez o Bebê Johnson com síndrome de Down, uma outra marca de bebês fez um outro comercial com vários bebês com síndrome de Down, vários bebês, e o comercial nada mais era que uma série de bebês com síndrome de Down num ambiente paradisíaco, e o texto dizia que você comprando aquele produto, você estaria contribuindo em doações para a PAI.
E é muito louco, é uma coisa que eu jamais saberia, só sendo da causa e tendo um filho. Eu sei o quanto isso é ruim pra gente. Sempre que você atribui a deficiência, a necessidade de doação, você mistura duas questões que são muito ruins pra gente. Uma coisa é a pessoa com deficiência, que ela precisa do seu espaço, ela precisa ser representada. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Da nossa vida, da sociedade. A doação é outra coisa, é uma questão financeira. Então, assim, e normalmente, até algum tempo atrás, a comunicação sempre atrelava as duas coisas. E que pra gente, pra mim, pra uma série de mães, é tudo que a gente não quer. Entendi. Eu quero que as pessoas olhem para o meu filho e enxerguem ele como uma pessoa cheia de potenciais, cheia de defeitos e que precisa ter o espaço dela. Meu filho não precisa de doação. Quem precisa de doação é criança carente, com síndrome de Down ou não. Entendi. E durante muito tempo, a questão da deficiência sempre foi muito atrelada à coisa da doação. E é tudo que a gente não quer. Então, assim, são sutilezas que realmente só vivendo a gente sabe. Mas o mercado, ele está evoluindo nesse sentido. Muito, né? Muito. E está dando um resultado imenso. Estou te falando, assim, há 3 anos atrás eu fui procurar escola para o meu filho. Eu não consegui. E eu falava com as pessoas, com amigos, você já foi na escola tal? Ela é mega inclusiva. Eu fui e falei, desculpa. Na hora que eu citei a deficiência dos meus filhos, do meu filho, a vaga dele sumiu. Tanto que eu falei tanto sobre esse assunto da época que eu fiz um TED sobre essa história. Esse ano eu fui procurar a escola de novo. Algumas escolas eu senti ainda uma certa tensão. Não sei. Mas nenhuma escola falou não aceito seu filho. Olha só. E eu tranquilamente te digo que isso tem a ver com representatividade na comunicação. Que você inicia e você ainda dá chance. É fantástico isso, Ana. Muito bacana, muito bacana. Tipo, essas pessoas existem, essas pessoas estão aí. Tem uma mãe ativista que tem um filho que tem paralisia cerebral, que é lá o Patrão, que bombou aí as últimas 2 semanas, porque ela fez o skate pro filho dela, que tem paralisia cerebral, e ela bombou. Eu vi, que havia umas alças. É incrível. Assim. E a Lau tá com uma puta voz, tá com uma super voz. E a Lau teve esse fim de semana no Teleton, falando na TV e tal. E a Laura falou uma frase maravilhosa, que eu vou tentar reproduzir, talvez não reproduza tão bem, mas o que ela quis dizer assim, torça para que a escola do seu filho seja inclusiva. Porque se a escola do seu filho não pode conviver com as deficiências tão evidentes do meu filho, ela não vai conseguir conviver com as deficiências nem tão evidentes do seu filho. Muito profundo. E toda criança tem suas deficiências. Completamente. Suas dificuldades, enfim. É meio complicado. Acho que ser uma redatora, ser um redator, acho que basicamente pelo menos eu considero a mesma coisa. Eu entendo a ânsia toda do mercado e o valor de você ter diversidade. Obviamente a gente tem diversidade, eu contrato por diversidade também, óbvio, tem que pensar, a gente tem que se preocupar com isso, né? O exemplo é o Nizam, que se preocupava com isso há 15 anos atrás, né? Mas realmente na nossa profissão é o talento, né? O talento é talento. A gente estava até conversando sobre isso, né? Quando o cliente se coloca na tua frente, ele tem um problema que só alguém que entende muito de comunicação vai conseguir resolver para destravar o negócio dele. Mais do que tudo é o teu cérebro, né? O teu cérebro. Mas tem uma facilidade maior, Flávio, que eu falei antes, assim, da menina que saiu de Brasília, ralou pra caramba, mas que tem uma situação mais fácil de vida e que se tudo desse errado, eu poderia voltar para casa. Você começar do zero, sabendo, cara, na boa, eu fui porque muito orgulhosa, não vou depender do meu pai e da minha mãe. Mas eu sabia que se desse merda, eu ia ligar para casa e falar assim, mãe, tô sem arroz com feijão. Esse mercado, ele não ajuda realmente quem começa de classes sociais com mais dificuldade. Entendi o ponto. Entendeu? Uma coisa bem difícil. E você falar, comecei e consegui um estágio de graça.
Eu comecei com estágio de graça, você começou. Tem uma gente que não pode passar 12 horas por dia fora trabalhando de graça. Aqui na Tecnosul não existe ninguém. Não, acho que no mercado já não existe mais. Na nossa época existia. Exato. Na nossa época existia, hoje não existe mais. Tanto é assim, Ana, que é engraçadíssimo, que eu tive que começar no interior de São Paulo. Eu fui para Lisboa, fiquei 6 anos em Lisboa, para onde você vai a sexta-feira. Eu fiquei... Aí depois, vou voltar para o Brasil, voltei para Curitiba, porque eu achava que São Paulo eu não ia conseguir me encaixar, porque a competição era muito grande. E é isso, né? Era tão grande, e era tão grande, era mais, eu acho. Porque hoje tem muito lugar para trabalhar em comunicação, não é só agência, tem cliente, tem house. A gente não quer estar só naquelas 5, né? Nossa época, ou eu estou nessas 5 ou não valeu a pena. Então, até essa coisa de, não, vou trabalhar... Eu cheguei em São Paulo, inclusive, na África, né? Super bem valorizado, mesmo sendo redator, porque parte do business lá da África era sempre valorizar e pagar bem as pessoas, pagava muito bem qualquer pessoa, né? Então isso é uma coisa que eu aprendi também e é importante. Ana, a gente está finalizando, a gente está fechando aqui e me fala uma coisa sobre o programa. Basicamente passar para as pessoas algumas técnicas, mensagens e conteúdos sobre quem está começando. O que você diria para quem está começando hoje? Aquela moça lá do Piauí, que saiu do Piauí, foi para Brasília, e, enfim, para aquele garoto, o que você acha interessante hoje? Nem para trabalhar em agência, mas para trabalhar com criatividade. O que você acha que é importante hoje? Eu concordo com uma coisa que você falou, que eu sempre falo, que eu acho que começar o mais cedo possível, eu acho legal. Trabalhar, né? Porque até para, se você mudar de ideia e descobrir que não é aquilo, você já pode rapidamente mudar para outra coisa. E se for aquilo, você já ganha experiência mais cedo. Eu acho isso mega importante. Eu acho que estudar, não no sentido de estudar esse CDF, porque eu nunca fui. Mas, se você é uma pessoa que quer ser redator, que você leia bastante, se você for diretor de arte, que busque muita referência, porque eu acho que toda atividade, a gente não é arte, mas é uma atividade artística. Completamente. E toda atividade artística se constrói em cima de técnica, né? Eu comparo muito com a dança. Eu fui bailarina há muito tempo. Você pode criar um novo estilo completamente moderno, mas, assim, na sua técnica, na sua forma de expressar, sempre vai ficar muito claro se você aprendeu os clássicos, se você tem base. É completamente diferente você pegar uma bailarina moderna, mas que tem uma base clássica, de uma menina que nunca estudou e fala, eu vou criar um negócio novo e sai dançando. Aquilo nitidamente não tem técnica. E eu acho que isso vale para qualquer atividade artística. E que tenha muita vontade, muita resiliência e muita paciência com esse mercado que está mudando pra caramba e que nem a gente que está nele há tanto tempo sabe direito onde vai parar. A gente nem falou sobre isso, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Não, eu acho assim, eu contrato pessoas mais jovens e eu vejo que tem todo mundo uma grande interrogação na cabeça de para onde esse mercado está indo, e a grande verdade é que ninguém tem resposta. Então, assim, é um mercado que está num momento de transformação muito, muito grande e ninguém tem resposta. Então, acho que é mais um motivo para você gostar muito do que você faz, para se manter. É verdade. Ana, muito obrigado pela tua paciência, por estar aqui. E foi ótimo. E, poxa, obrigado. Obrigada.